Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito. Vamos celebrar o nome do Senhor. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, das tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limites, te entregarei, te adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o
darei? O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, das tuas grandes. Não há outro além de ti. Não há. Meu desejo mais e mais, sem limites, entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limites, vamos lá? Sem limites, me entregarei, te adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Depois da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus. Salvação concedeu depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Cantar do início, antes da cruz.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu aos céus, eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de uns pecadores que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Mais do que tesouros é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei
fez por Jesus, livre, perdoado por Cristo e seu amor. Vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao teu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em teu coração plena paz e alegria. Cantarei ao teu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Nós vamos ler os versos 29 a 31 e depois o capítulo 42, verso 1 a 4. O texto também será projetado, já está projetado ali, o capítulo 40, verso 29, 30 e 31. Você que está sem a sua Bíblia pode acompanhar a leitura ali no telão. Diz assim a palavra de Deus. Falando sobre Deus, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu vou repetir esse último verso. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa parte. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Outro texto de Isaías 42, verso 1 a 4. Falando sobre Jesus, eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Eu estou exausto. Eu não sei se você já ouviu essa frase, certamente você já ouviu. Ou talvez, além de ouvir, você mesmo já disse, ou está dizendo aqui nesse tempo. Eu estou exausto, eu estou esgotado. Mas a verdade, meus irmãos, que isso não é apenas com você. Essa exaustão, esse esgotamento, ele tem alcançado muitas pessoas ao redor do mundo. Só para você ter uma ideia de como isso já alcançou muitas pessoas, no mundo corporativo, surgiu um fenômeno que é chamado de síndrome de burnout. Essa palavra ela tem origem no inglês, que significa queimar-se por completo. A pessoa que está queimada por completo. E na verdade isso é um distúrbio depressivo que provoca esgotamento físico e mental. E é por isso que tem sido chamado também a síndrome do esgotamento profissional. São pessoas que, por causa da vida estressante, da vida esgotada que levam, eles acabam de fato sendo esgotados, acabam sendo exauridos. E alguns, ao passarem então por esse esgotamento, por essa exaustão, sofrem um colapso e se veem incapazes de continuar levando a sua vida da maneira como levavam. Há uma palavra do psiquiatra Herbert Freudenberg. Ele diz que o esgotamento ou burnout caracteriza por alguém que está num estado de fadiga ou frustração em consequência da sua devoção a uma causa ou a um estilo de vida ou a um relacionamento, coisas, olha só, coisas que não lhe trouxeram a recompensa que ele esperava. Então, na raiz do esgotamento, está o desejo da pessoa, consciente ou não, de conquistar a aprovação de Deus ou a aprovação das pessoas. E outras pessoas também que caminham para esse esgotamento, são aquelas que acham que precisa fazer alguma coisa para Deus, para que Ele faça então alguma coisa em seu favor. Ou seja, tentando fazer alguma troca a Deus. Mas é preciso entender que nós somos salvos e abençoados pela graça de Deus. O amor de Deus a cada um de nós é incondicional. E as suas bênçãos, na verdade, são manifestações da sua graça a nós.
Mas muitas pessoas caem nesse esgotamento, tentando fazer com que Deus os ame e os abençoe, fazendo coisas. O que devemos fazer, na verdade, é agradar a Deus correspondendo ao seu amor, mas nunca tentar conquistá-lo através de tarefas que nós fazemos a Ele, porque na verdade Deus não aceita isso e também Ele não se agrada disso. E olha só os sintomas desse esgotamento: frustração, isolamento, apatia, irritação, dúvida sobre a sua competência, dúvida sobre a bondade das pessoas, dúvida sobre a bondade de Deus, dúvidas sobre a justiça de Deus, sentimentos de rejeição, que por não serem mais produtivas, eles acabam sendo postas de lado pelas pessoas e às vezes são colocadas de lado pelas mesmas pessoas que antes a elogiavam. E isso então acaba intensificando o sofrimento e a exaustão. Eu não sei você, mas o tempo todo eu tenho lidado com pessoas que se sentem esgotadas, exauridas. E há pessoas esgotadas em todos os segmentos. Há pessoas esgotadas nas igrejas, há pessoas esgotadas nas famílias, há pessoas esgotadas nos casamentos, há pessoas esgotadas no seu trabalho, pessoas inclusive que amam a Deus, pessoas que creem em Jesus Cristo. Mas que essas pessoas, em dado momento, aquelas palavras de Cristo, quando Cristo diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, parece que essas palavras, em dado momento, não fazem sentido para aquelas pessoas. Porque embora elas amem ao Senhor, sabe que o Senhor é o Senhor que promove o alívio, sabem que é o Senhor que leva as suas cargas, mas mesmo assim, naquele momento elas estão vivendo esse esgotamento. Talvez você mesmo esteja se sentindo assim, completamente esgotado. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você nesta manhã. Eu quero dizer que o Senhor não nos criou para vivermos uma vida esgotada. O Senhor nos criou para vivermos uma vida prazerosa, aqui na terra. Ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e abundância. E essa vida prazerosa, essa vida totalmente realizada que Jesus quer oferecer a cada um de nós. O Senhor quer que nós vivamos uma vida realizada e que nós sejamos de fato felizes. Mas nem sempre é isso que nós sentimos. Olha só o caso que eu li de uma menina norte-americana chamada Amy, uma adolescente de 15 anos. É uma excelente aluna, tirava 10 em todas as provas que ela fazia, mas um dia ela não conseguiu tirar 10, ela tirou 8. E ela então ficou decepcionada com ela mesma, por não ter alcançado a nota máxima. Mas seus pais ficaram mais decepcionados ainda. Então ela escreveu um bilhete a seus pais, e o bilhete foi o seguinte: se fracasso em minhas ações, fracasso como pessoa, me perdoem, e suicidou-se. A história de Amy é uma história trágica. Mas o que levou essa menina a esse ato tão desesperado foi algo que as vítimas de esgotamento sabem muito bem, que todo ser humano, ele deseja ser amado, mas quando ele não consegue isso, simplesmente sendo quem ele é, ele tentará alcançar isso através de algumas realizações, fazendo algumas coisas, e passará então a vida toda se esforçando para provar algumas coisas, e buscará a todo custo a conquistar a admiração dos outros. E isso leva a pessoa, então, ao esgotamento. E é nesse sentido, o profeta Isaías, ele escreveu esse texto, ele compara as pessoas esgotadas a dois objetos muito comuns na sua época, e que o povo conhecia muito bem, que era a cana quebrada e o pavio fumegante. Ou algumas traduções diz a torcida que fumega. Coisas que poderiam ser encontradas facilmente ali, mas que depois perdiam a sua utilidade também facilmente. A cana quebrada. A cana quebrada era uma plantação em forma de bambu que ficava às margens dos rios ali de Israel. E as crianças então pegavam essa cana e faziam alguns buracos nessa cana e usavam como flauta. Mas elas se estragavam facilmente. Então eles jogavam essas canas fora e esmagavam com seus pés. Uma cana quebrada não produzia mais som, não produzia mais música. Então, aquela cana não servia para mais nada. O outro objeto que Isaías diz aqui é o pavio fumegante. Naquela época, você sabe muito bem que não havia energia elétrica.
Então as casas eram iluminadas através de lamparinas e usava azeite ou querosene e um pavio ali. Só que aquele pavio ia queimando. E chegava no final ali e ficava apenas fumegando aquela fumaça e um cheiro ruim. Então o que eles faziam? Tiravam aquele pavio e jogavam fora. Não servia para mais nada, não produzia mais fogo. E era assim que acontecia. Mas o profeta, falando desse assunto e falando sobre o ministério de Jesus, ele diz que Cristo não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega, ou pavio fumegante. Então eu te convido nesta manhã a sair da exaustão para o fortalecimento. Mas sabe que isso, meu irmão, não existe atalhos nessa busca de fortalecimento. Sair dessa exaustão sufocante exige esforço, exige perseverança, exige determinação da sua parte, exige uma prática. Na verdade, toda mudança concreta, ela precisa de atitudes, ela precisa de uma estratégia. Ela precisa de uma nova agenda na sua vida. E isso vai depender de você. Ninguém muda ninguém. Nós podemos até colaborar, participar daquela mudança. Mas a mudança só acontece quando Deus quer, ou quando Deus exerce, e quando você deixa, quando você quer. Então não saia nesta manhã daqui, achando apenas que a celebração foi uma celebração muito boa, que a mensagem foi uma mensagem muito boa. Também não saia daqui apenas com um sentimento de leveza no seu coração, na sua alma, mas saia daqui nesta manhã com uma decisão clara, com uma decisão concreta no seu coração, de hoje em diante começar a sair da exaustão para o fortalecimento. E como nós podemos fazer isso? Como que nós podemos vencer a exaustão e ir para o fortalecimento? E esses dois textos aqui, que vão embasar essa palavra desta manhã, que você consegue sair da exaustão e ser fortalecido, em primeiro lugar, porque Jesus não descarta ninguém. O verso 3, eu já citei, diz assim: não esmagará a cana quebrada e também não apagará o pavio que fumega. Na verdade, o mundo, ele não costuma ser generoso com canas quebradas ou com pavio fumegantes. Pessoas que não produzem mais, às vezes são colocadas de lado, são deixadas de lado. Pessoas que não produzem aquilo que produziam antes, às vezes são descartadas. Mas isso não acontece apenas no mundo corporativo, não. Não acontece apenas nas empresas, não. Mas acontece também no nosso meio. Mas Jesus aqui, ele faz outra coisa. Ele vem com uma proposta diferente. Porque ao profetizar sobre Cristo, Isaías diz, olha, ele não esmagará a cana quebrada, ele não pisará. E ele também não apagará o pavio que fumega. Jesus não descarta ninguém, ele não descarta você, de forma alguma. Mas é possível que você esteja se sentindo assim, uma cana quebrada, ou um pavio que apenas está fumegando. Se sentindo exausto, se sentindo esgotado, não conseguindo produzir mais o que produzia antes. As pessoas ao seu lado não te dão tanta atenção como davam antes. E você se sente isolado, sozinho, desprezado. Mas você precisa entender que o Senhor quer e Ele pode te ajudar. Mas Ele não quer fazer você mais produtivo para que você continue nesse emaranhado de tentar ter desempenho. Ele quer, na verdade, tirar você dessa armadilha, Ele quer tirar você da exaustão e levar você ao fortalecimento. E nesse sentido, Jesus faz uma declaração belíssima, lá em Mateus capítulo 11. Quando eles venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está nos convidando a ir a Ele, para encontrar descanso nele, para tomar o jugo dele. Jugo aqui era uma peça de madeira usada para atrelar cavalos, para atrelar a uma carroça, para atrelar a um arado, a uma canga, ou para colocar dois bois juntos. Mas às vezes, meus irmãos, nós somos atrelados a jugos tão pesados, jugos que nos massacram. E Jesus nos convida então aqui a andar com Ele, porque o fardo dele é leve, é suave. E às vezes nós estamos carregando fardos pesados demais. E olha o que o salmista diz sobre isso no Salmo 68, no verso 19, falando sobre Jesus, sobre Deus, graças a Deus.
que dia a dia leva os nossos fardos, mas às vezes nós insistimos em carregar esses fardos que são pesados demais. Então a primeira lição que você precisa aprender, que você precisa colocar na sua vida para sair da exaustão e encontrar o fortalecimento, é saber que Deus não descarta ninguém, você não é descartado por Deus, não importa como você esteja, e essa é a primeira lição. Mas uma segunda lição aqui, que você consegue vencer a exaustão e alcançar o fortalecimento, sendo aquilo para o qual Deus te chamou para ser. O fortalecimento, meu irmão, não é fazer mais, mas é sermos aquilo que Deus planejou para sermos. Cada um de nós nasceu porque Deus tem um propósito muito bem claro, muito bem definido. Ninguém nasceu por acaso, nascemos pelo propósito de Deus. Olha só 2 textos, Isaías 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustas, andam e não se cansam. E o texto de Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa vida que Jesus oferece não implica apenas em fazer menos coisas, mas em fazer as coisas certas. Está conseguindo me entender? É fazer aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer, é ser aquilo para o qual nós fomos chamados para ser. Essa vida simples, portanto, implica nós distanciarmos de várias oportunidades menores em favor de agirmos para aquelas que nós somos de fato chamados pela vontade de Deus. É de fazer, meus irmãos, aquilo que não importa e começar a fazer aquilo que de fato tem importância. Isso significa nós nos livrarmos de alguns entulhos que nós fazemos, de algumas coisas que nós fazemos, mas que não agrega nada à nossa vida. Porque na verdade você sabe muito bem disso, que muita gente, talvez seja o seu caso, e algumas vezes é também o meu caso, muitas pessoas correm demais, cansam-se demais, e fazem muitas coisas que não agregam nada à sua vida. E se nós não mudarmos essa maneira de viver, esse mundo complicado que nós vivemos vai tentar nos levar a achar que todas as coisas que acontecem nesse mundo são normais. Já imaginou, meu irmão, como isso seria trágico para nós? Quando nós começarmos acharmos que as coisas ruins são normais na nossa vida, e começarmos então a entrar nessa dinâmica desenfreada desse mundo, que tenta nos levar a fazer e fazer e fazer mais coisas, e nós então nos acostumaremos com esse ritmo frenético dessa vida. E aí então, se agirmos dessa forma, nós vamos sermos incapazes de distinguir entre aquilo que é urgente e aquilo que é essencial. E aí então começaremos a fazer sempre aquilo que é urgente e deixaremos de fazer aquilo que é importante, aquilo que é essencial. Porque muitas vezes aquilo que é urgente toma o lugar daquilo que é essencial. E aí então nós fazemos aquilo que é urgente e deixamos aquilo que é essencial, aquilo que é importante para depois. E esse é um grande perigo. Quando nós sacrificamos as coisas que realmente importam na nossa vida. E aí então começaremos a fazer aquilo que não são tão importantes, mas que são urgentes. Porque nós fazemos muitas vezes aquilo que é urgente. E todas as vezes que fazemos aquilo que é urgente e não aquilo que é importante, nós entramos nesse emaranhado que o mundo tenta nos colocar para nos tirar do foco e entramos, portanto, nessa síndrome do esgotamento. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós percebemos isso lá na frente, quando já desperdiçamos tanto tempo da nossa vida, quando já vivemos de forma tão frenética na nossa vida, como quando nós nos agitamos demais. Mas a boa notícia é que ainda há uma vida a ser vivida. E esse tempo que eu te convido a colocar então a sua vida em ordem, a sua alma em ordem. Há um livro que eu já citei aqui, em outra mensagem, que ele diz assim, o livro é assim, se eu começasse a minha família de novo. E esse mesmo autor, ele escreve outro livro, dizendo, se eu começasse o meu ministério de novo. Nesses 2 livros, ele fala das mudanças que ele viveria se ele tivesse essa oportunidade. Mas essa oportunidade não temos mais, mas temos a oportunidade de começar daqui em diante, viver uma vida nova, diferente.
Há uma música que você já deve ter ouvido, música antiga, do Titãs, e a letra desta música é muito interessante. Diz assim: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol nascer. Devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. E também há um livro de Mário Cortella, e é muito interessante esse livro, o tema desse livro, o título desse livro é Não Espere pelo Seu Epitáfio. Epitáfio é aquilo que é escrito na lápide dos túmulos, quando a pessoa parte dessa vida. Então, meu irmão, não espere a vida passar para começar a viver. Mas viva de acordo com aquilo que Deus planejou para você ser. Esse é o melhor jeito, essa é a melhor maneira. Porque Deus planejou a sua vida, Deus planejou o seu nascimento. Deus planejou todas as coisas. E você, o Salmo 139 trata disso, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande são a soma deles. Aqui o salmista está falando da vida, de como ele nasceu. Então, assim como os pais planejam o nascimento dos filhos, ali compra as suas roupinhas, compra o berço, prepara ali o quarto, enfeita o quarto. Deus faz isso conosco também, esperando a cada um de nós. Ele pensou em todos os detalhes da sua vida, ele elaborou um caminho, ele elaborou um plano para você. E você só será feliz e realizado de fato se você estiver fazendo aquilo para o qual Deus o chamou e sendo aquilo para o qual Deus o chamou. Porque a exaustão, o esgotamento, eles vêm exatamente quando fazemos tantas coisas que não são aquelas para as quais nós fomos chamados. Então nós cansamos demais, então nos esgotamos demais. O apóstolo Paulo, você vendo a história do apóstolo Paulo, você vê que ele tinha consciência do seu chamado. Ele tinha consciência de que Deus o chamou para ser o que ele foi. Ele sabia exatamente porque ele estava nesse mundo. Ele tinha consciência de tudo isso. E ele vivia então de acordo com esse chamado dele. Lá em Filipenses capítulo 1 ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí ele conclui esse texto dizendo: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Ou seja, ele sabia o motivo para o qual ele foi chamado por Deus. Então, quer sair do esgotamento? Seja aquilo que Deus planejou para você ser. Então, meus irmãos, não dá para negar a existência desse esgotamento físico, mental e emocional e espiritual. E tudo isso vai nos tirando dessa vida simples e vai nos colocando nesse meio dessa vida conturbada, que vai nos levando também. Não dá para negar também que às vezes nós entramos nessa síndrome desse esgotamento. Não dá para negar também que às vezes nós pensamos que fomos colocados de lado até pelo próprio Deus. E não dá para negar também que às vezes nós saímos do foco e nem sempre nós somos aquilo para o qual Deus nos chamou para ser. Mas uma coisa que nós precisamos saber com certeza é que Deus não nos criou para vivermos nesse esgotamento. Se nós nos sentimos exauridos em nossas atividades, em nossos relacionamentos, e até mesmo na nossa vida espiritual, é porque em algum momento nós desviamos desse caminho certo. E a exaustão é fruto desse erro. Porque às vezes também, meus irmãos, as pessoas colocam em nossos ombros fardos pesados demais, que nós não conseguimos carregar. E às vezes nós mesmos colocamos esses fardos em nós. E Jesus não faz isso. Porque a Bíblia diz, eu li esse texto aqui agora há pouco, que o seu fardo é suave, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, se você tem se considerado uma cana quebrada, que não produz mais música, ou se considera um pavio fumegante que não produz mais fogo, o Senhor quer trazer restauração à sua vida. Porque Deus gosta de reinícios.
Ele tem prazer em recomeçar, de renovar aquilo que praticamente estava destruído, estava perdido. Ele é o Deus que transforma uma vida destroçada, uma vida sem esperança, em uma vida renovada. Então, por mais fragilizada que esteja a sua vida, o Senhor diz aqui, Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Antes, pelo contrário, Ele endireitará. Recomeçará a sua vida, partindo do jeito que está, para uma vida nova, para uma vida diferente. Porque com Deus não tem nada perdido, meu irmão. Com Deus não tem nada acabado. Porque Deus é o Deus dos reinícios. Eu quero concluir essa palavra lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 16, que o apóstolo Paulo sintetiza isso que nós falamos aqui. Diz assim, capítulo 4, verso 16 de 2 Coríntios. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, esteja deteriorado, o interior, contudo, se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. E que Deus nos abençoe. Que Deus trate essas questões em cada um de nós. E que esta palavra, nesta manhã, possa causar efeito na sua vida, mas também através da sua vida, no nome de Jesus. Amém?